Olá, minha amiga, meu amigo. Olá, meus amigos gaúchos, feriado nacional, comemoração da data nacional rio-grandense, da República Rio-Grandense. Liberdade, igualdade, fraternidade. Fim de semana, hora de ler para vocês o meu comentário que saiu no meio da semana, em mais de 30 jornais. Peço que você não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura do artigo jornalístico com comentários nas entrelinhas. O título é A Origem do Ódio. O ódio está sendo o assunto, né? No julgamento, no tiro que matou o Kirk, nas brigas nas redes. Qual é a origem desse ódio? Vou tentar demonstrar. Com o assassinato de Charlie Kirk, o Ocidente passou a buscar as fontes do ódio que move os cérebros para destruir, condenar, matar, sem outras razões claras a não ser o próprio ódio. Gente, uma vez eu estava em Madrid, na frente de uma daquelas puertas, eu acho que era a Puerta de Alcalá, toda marcada de tiros da Guerra Civil Espanhola, lá nos anos 37, 38, 1937, 38, 39, por aí. E do meu lado estava meu querido amigo que já se foi, o general Ruben Ludwig. E eu comentei com ele, e ele me disse, esse é o resultado do ódio que está nos cérebros que armam as mãos. E eu usei essa ideia aqui no artigo. No processo que levou Tyler Robinson a executar Kirk, o assassino, antes de decidir matar, passou a atribuir a seu alvo o pecado de ser uma pessoa cheia de ódio. Com isso, encontrou motivo para justificar a eliminação de Kirk. Tyler estaria, então, apenas extinguindo um disseminador de ódio. Tyler imputou a Kirk o ódio que continha em si próprio. E aí a cabeça mandou a mão puxar o gatilho. Atribui-se a Lenin, o Vladimir Lenin, o conselho de acuse-os daquilo que você é. Há variantes para essa inversão que justifica o ódio. Herbert Marcuse pregou a guerra santa do oprimido contra o opressor. Ensinou a apontar alguém como opressor para justificar a violência do oprimido. Ele é meu opressor, então eu posso agredi-lo. Mas eu tenho que me convencer que eu sou oprimido. É o vitimismo que já se espalha, se semeia o vitimismo para justificar que as vítimas agridam o agressor. Vocês notam isso todo dia, a inversão que essa ideologia faz. Ora, o cara que te assaltou, que roubou o teu celular, é apenas uma vítima da sociedade. Você é que é o opressor, que ganhou dinheiro para comprar um celular. Mas você ganhou com seu trabalho, não foi roubando dele. E você está justificando que ele me roube, porque ele não trabalhou, não produziu riqueza para ele próprio. Não é? Porque invertem tudo. Bom, vamos lá. Ensinou a apontar alguém como opressor para justificar a violência do oprimido. Aí veio o italiano na prisão, Antonio Gramsci. Substituiu a Revolução Armada
pela cultural. E esse conjunto de ideias, Lenin, Marcuse, Gramsci, né, foi trabalhado por décadas nas escolas, universidades, meio artístico, meio intelectual. Perceberam? Décadas. Eu, quando estive na UNB no início dos anos 90, para dar uma aula sobre jornalismo para o último ano, e o professor me confessou que estava não formando jornalistas isentos, mas militantes ideológicos para combater o opressor. Aqueles formados em 92, talvez até já estejam aposentados, mas se não estiverem, são chefes. Estão orientando os outros. Não? Hoje se traduz na violência do ódio justificado por filósofos, pensadores, professores, né, que abduzem gerações como as sereias que tentaram Ulisses. Ulisses mandou botar cera no ouvido para não ouvir as sereias, se jogar no mar atrás delas. Se protegeu não ouvindo essa gente. Como é que você ouve essa gente? Você liga alguma coisa para ouvir essa gente? Antes do tiro mortal do 10 de setembro, houve o ataque de ódio suicida do 11 de setembro de 2001, que matou quase 3.000 pessoas no World Trade Center e nos aviões. No 6 de setembro de 2018, a faca de Adélio Bispo, adepto do PSOL, entrou com ódio na barriga de Bolsonaro para matá-lo. E até hoje o fere. O estado de saúde dele não é bom, por causa da facada. Em 13 de julho do ano passado, o alvo também era uma cabeça. O tiro no Kirk, o alvo certamente era a cabeça, né? Só que pegou na orelha de Trump, matando quem estava atrás dele. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu Kibbutzim, que é plural de kibbutz, no sul de Israel, e chacinou com ódio quase 1.200 idosos, mulheres, bebês, e ainda levou 250 reféns. Seria como se um bando armado entrasse à noite no Brasil, vejam a proporção sobre a população, matasse 140.000 brasileiros e sequestrasse 30.000 como reféns. Os que desejam calar a voz digital do povo, as redes, origem do poder, atribuem às redes sociais o discurso de ódio. Mas a origem é outra e identificável, como vocês estão percebendo. Esses crimes foram movidos por ódio aos valores ocidentais, à cultura judaico-cristã, à democracia gerada pelos gregos, o direito legado pelos romanos, liberdade, democracia, família, liberalismo, conservadorismo, né? Liberal na economia, conservador nos costumes. Contra essa cultura burguesa, isso tudo é chamado de cultura burguesa, discursou Marilena Chaui. Eu odeio a classe média. Ela estava tomada, né, por uma plateia dos 10 anos do governo do PT que aplaudia. No Congresso Sindical Popular, num evento chamado da Sindical Popular, o sociólogo Mauro Biasi, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, citando Bertolt Brecht, que todo mundo sabe que é comunista, recomendou: nós estamos dispostos a oferecer um bom paredão, colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala e depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Essa espingarda provavelmente porque a tradução do Brecht foi feita em Portugal. Lá a espingarda é sinônimo de fuzil.
Essa gente, veja só, o presidente Lula defendendo o ministro Moraes no bate-boca com os Mantovani no aeroporto de Roma disse: um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa gente que renasceu do neofascismo tem que ser extirpada. Nós vamos ser muito duros com eles para aprenderem a ser civilizados, expressou o Lulinha Paz e Amor. Como vocês veem, derrama-se hipocrisia, né? Extirpada é o termo que o Hamas usa para Israel. E a gente sabe qual é a posição do atual governo brasileiro em relação a esse caso Hamas-Israel. Último parágrafo. Junta-se a recomendação atribuída a Lenin com a percepção social de Gramsci e o sofisma de Marcuse. Fabricaram a extrema-direita do ódio, que se contrapõe à esquerda do amor. E com amor se destrói, assassina e se justifica condenar sem provas o odiado. Para se impor a ditadura do amor, com a censura do amor, a prisão do amor, a lei do amor. É um 1984 atualizado 40 anos à frente. Por isso, tantos amorosos festejam a orfandade das duas filhinhas de Kirk. É a parábola da mentira vestida de verdade para convencer o povo a não pensar, só aceitar a nova verdade. A ministra Carmen Lúcia, no julgamento, nos lembrou Vitor Hugo. O mal feito para o bem continua sendo mal. O ódio é o mal. É impossível que tenha por fim o bem. Mas ódio para o bem é praticado pelos cérebros anestesiados, sequestrados. De Brasília, Alexandre Garcia.